Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula então de Sociologia Rural e Política Agrícola. A nossa última aula então hoje, né? Já que a gente ficou com o nosso tempo reduzido, né? Mas acho que a gente conseguiu ao longo dessas 6 aulas ver um pouco de tudo que eu tinha pensado da gente trabalhar, né? Nessa disciplina de Sociologia Rural. E aí eu vou depois disponibilizar para vocês, além do material da apostila, né? Outros textos que vocês quiserem conhecer mais sobre os assuntos que a gente discutiu. Vou passar alguns links também, né? Eu já passei alguns vídeos, mas posso passar outros, certo? E espero que a gente não perca contato, né? Que vocês possam estar me mandando mensagem pelo WhatsApp, e-mail, a plataforma depois de um tempo a gente não vai mais ter acesso, né? Mas aproveitar esses meios de comunicação para a gente ir tirando dúvidas também, certo? Bom, nossa aula de hoje é conflitos e movimentos sociais no campo brasileiro, né? A primeira parte, e a segunda parte é as relações sociais e formas de sociabilidade no mundo rural. Bom, é, vamos começar então, né? Aqui tem nosso sumáriozinho do que a gente vai ver hoje. Tem alguns errinhos aqui, porque foi meio corrido para fazer as coisas hoje. Bom, vamos começar então pelos conflitos por terra, né? A gente viu ao longo de quase todas as aulas, né, a questão de como que a estrutura fundiária brasileira é concentrada, né, como que desde o início tiveram reações ao modelo de plantio, ao modelo de cultivo, a monocultura, né, a lavoura para exportação. Então, desde o início a gente pode dizer que houve conflito por terra no Brasil, desde o início da colonização, né, desde o início da formação territorial do Brasil, principalmente, né, com a expansão das fronteiras, das divisões territoriais, administrativas, construção de limites. Então, à medida que os portugueses iam entrando o território adentro do Brasil, né, do que a gente hoje chama de Brasil, iam se deparando com populações tradicionais, os indígenas, né, nos primeiros casos, mas depois, por exemplo, na década de 60, 70, na época da ditadura, né, vai ter o encontro também de empresas, de agroindústrias, de fazendeiros, né, que queriam criar gado, plantar arroz, plantar soja. Vão se deparar com populações tradicionais, com poceiros, né, com camponeses que estavam ali há muito tempo, que tinham chegado, se apossado de terras e permanecido ali, né, desenvolvendo a sua vida. Então, a história do Brasil é muito marcada por isso, né? E aí vai ter vamos dizer que vai se acentuar no século XIX e no século XX, né? Até então existia mais um conflito com o modelo colonial de exploração econômica, vamos dizer assim. Mas a questão da terra ainda não era uma questão tão presente. Mas no século XIX, né? E aí a gente viu que no século XIX vai ter a criação da lei de terras, né? No século XIX vai então começar a propriedade privada da terra no Brasil, né? Se até então as pessoas, apenas os nobres que recebiam, né, títulos de posse, títulos de propriedade, que possuíam a propriedade da terra, né, depois de 1850, outras pessoas poderiam adquirir através da compra, né, de títulos de posse, certo? Isso levou ao que, né, gente? A terra se tornou algo mais valorizado e por se tornar uma mercadoria, se tornou possível comprar e vender terra, né? Então começou a ter aquele tipo de proprietário que não era necessariamente um agricultor, né? Mas ele tinha aquela terra para especular, deixava a terra valorizar, quando tivesse um bom momento ele botava a terra à venda, né? Ou então arrendava, né, para pequenos agricultores, né? Então começa a ter isso mais no século XIX. Um dos conflitos clássicos, vamos dizer assim, por terra no Brasil se dá entre os poceiros e os grileiros, né? O que são os poceiros? Já expliquei um pouquinho, mas então aqueles agricultores que não têm terra, né, não têm a propriedade, não têm um título de posse, mas eles encontram uma terra disponível. Isso acontecia muito na época colonial, né, e depois também, porque o Brasil sempre teve muita terra disponível, né,
mesmo fosse propriedade privada, fosse do Estado, né, fosse da União. Então, muitas pessoas se apossavam, chegavam num determinado lugar, não sabia de quem era a terra, chegava com a sua família, queria construir uma casinha, começava a criar animais, pequenos animais, começava a plantar e assim ia, né? Isso foi muito comum em toda a história brasileira. E os grileiros eram aqueles, então, que depois de 1850 fraudavam títulos de posse. Então, o que eles diziam? Ah, não, essa terra aqui é minha. No cartório lá do município tal, vamos dizer, no município de Monte Alegre, tem lá o registro de posse dessa terra aqui. E aí se fraudava realmente, né? Se criavam documentos falsos dizendo que aquela terra era daquela pessoa, sem necessariamente ser. Isso também aconteceu, né, por muito tempo e ainda ocorre no Brasil, né? É o que se chama de grilagem de terra, né? Falsificar um título de terra, um título de propriedade, certo? E aí isso então, né, vamos dizer que é um dos conflitos de terra mais comuns que existem, né, entre poceiros e grileiros. Bom, na década de 60, né, a gente vai ter, vamos dizer assim, o início da discussão sobre a reforma agrária de forma mais ampla, mais intensa no Brasil, né? A reforma agrária ela já era debatida, já era algo que os Estados Unidos já tinha feito, então já estava, vamos dizer assim, na arena pública, né, sendo discutida, mas é na década de 60 que vão começar a ter grupos organizados reivindicando a reforma agrária no Brasil, que até então não tinha, certo? E aí, na década de 80 vai aumentar o número de conflitos de terras, né, devido, aí a gente vai ver depois, e a gente viu um pouco também na aula passada, né? O resultado da modernização da agricultura no Brasil, né? Que levou muitas famílias a se empobrecerem na zona rural, né? E aí na década de 80, desde o final dos anos 70, né? E ao longo da década de 80 começa a ter uma ascensão dos movimentos sociais no campo, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, os dados de 2010, trazendo mais para a atualidade, né, gente? Os dados de 2010 mostram que a maioria dos conflitos por terra, 57%, envolvem poceiros, né, então donos de terra não tituladas, e populações tradicionais, então indígenas, quilombolas, extrativistas, seringueiros, ribeirinhos, né, uma série de populações que habitam aqueles territórios há muito tempo. Aí então, o que acontece muitas vezes? Tem uma população indígena que habita aquele território, né? Nem sempre ela tem um território reconhecido, vamos dizer assim, né? Uma terra indígena certificada pelo Estado brasileiro, pela FUNAI, né? E aí tem então um madeireiro que chega e diz: não, mas essa parcela de terra aqui é minha, eu que comprei, né? Começa a haver um conflito de terra, e muitas vezes conflitos armados, violência, assassinatos, né? Isso é uma coisa bem comum de acontecer, principalmente na Amazônia, no Cerrado, que são as fronteiras agrícolas do Brasil hoje, né? Bom, a maioria dos conflitos tem causas ligadas a grandes projetos como barragens, ferrovias, rodovias, parques eólicos e mineração. Então, tem a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, ela realiza um relatório anual em que ela mostra os conflitos por terra, os conflitos no campo brasileiro de forma geral. E aí vai ter conflitos por terra, conflitos trabalhistas, conflitos por água, né, e outros tipos de conflitos, né? E ela vai apresentar esses dados aqui pra gente. Em menor número, os conflitos envolvem sem terra, em ocupações e retomadas, seringueiros, criadores de fundos de pasto, quilombolas e indígenas, né? Então, a gente vê que são essas populações que estão envolvidas, né? Geralmente com esse tipo de conflito. O número de assassinatos relacionados com conflitos de terra passou de 28 em 2007 para 61. Então, a gente está tendo uma elevação de conflitos por terra no Brasil e principalmente, né, nesse caso, nesse dado aqui, uma elevação do número de assassinatos no Brasil, né, relacionados a conflitos por terra. Então é muito, muito sério, né, gente? E assim, a gente sabe que muitas vezes não tem o devido tratamento por parte da justiça dessas questões, né? Então é tratado, não,
eles estavam ocupando terra, a propriedade é privada, isso é errado. Eles foram assassinados por motivos legais e não é discutida a questão, né? Então, envolve muitas vezes questionar, inclusive, a própria legislação, tá? Mas como assim a propriedade privada da terra se ela não serve, né, para alimentar a população, se existe milhares de famílias, centenas de famílias precisando da terra, certo? Aí a gente vai ver. Eu vou falar sobre 2 massacres que foram bem sérios na história do Brasil, relacionados a isso também. Aqui a gente tem os dados por estado, né? Do número de mortes por conflitos desde 85 até 2016. Daí vocês veem que, né, mais de 500, a gente só tem o Pará, que é o estado onde tem mais assassinatos, né? Onde os conflitos são mais violentos, vamos dizer assim. A gente tem o Mato Grosso, né, com 131. Me desculpem se eu errar. Aqui é Roraima, se eu não me engano, ou Rondônia, sempre confundo. Acho que é Roraima. 128. Bahia com 127. Maranhão também com um número alto, 164, né? Amazônia 58. Minas Gerais 85, né? E assim por diante. O Rio Grande do Norte tem 8 assassinatos só, né? Então, um número baixo. Mas mesmo assim, né, gente? Não tem nenhum estado que não tenha alguma morte relacionada a conflito por terra. Então, a gente vê que é algo realmente muito sério e que não está tendo o devido tratamento por parte das autoridades, assim, né? Para tentar resolver essa situação. Bom, a gente teve 2 casos, né, na década de 90, de conflitos armados, né, de conflitos que resultaram em massacres, né. O primeiro foi o massacre de Corumbiara, que foi em 95, né. Corumbiara fica no estado de Rondônia, né. E começou quando policiais entraram em confronto com camponeses sem terra que estavam ocupando uma área. Então, era um acampamento, né, com 600 camponeses, 600 pessoas, que estavam tentando tomar a fazenda Santa Helena, né, desapropriar a fazenda. E aí os policiais chegaram e atacaram as famílias que estavam lá, atiraram, né, junto com soldados da polícia militar com os rostos cobertos. Então eles, né, a polícia também foi mobilizada, mas não foi mostrando a cara, né, e aí mataram 10 pessoas, entre elas uma criança de 9 anos. E 2 policiais também morreram. Então, um conflito realmente armado, né? E o outro caso, que foi mais grave, foi em 96, no município de Eldorado dos Carajás, no sul do Pará. Quando foram assassinados 19 sem terra pela Polícia Militar do Estado, né? Então, eram 1.500 sem terra acampados, né, na região. E aí, a polícia, né, recebeu uma ordem, né, de um capitão da região para acabar com a ocupação e, se precisasse atirar, eles atirassem. Então, até hoje, não tem nenhum dos assassinos, né, dos policiais que atiraram foi presos nesse massacre. E nisso não é muito questionado, né, apesar de ter tido uma grande repercussão nacional, enfim. Mas foram 2 casos bem extremos, né, que aconteceram na década de 90. Bom, se fala, voltando só para esse contexto, né, gente, se fala na década de 90, a gente pode dizer que teve uma revalorização da agricultura, né, novamente. Os governos da década de 90 tiveram uma preocupação em manter investimentos para a área agrícola, né, modernizar, né, a produção agrícola. Então, os fazendeiros nessa época estavam muito empoderados, vamos dizer assim, né? E sempre contaram, né, com os poderes locais, vamos dizer, da polícia, né, dos governadores, dos juízes, né, do judiciário local. Então, essa época começaram a ter muitos conflitos, porque os fazendeiros estavam empoderados, vamos dizer assim, né, com o aval do Estado, e por outro lado, os agricultores sem terra também estavam empoderados, né, fazendo ocupações, fazendo retomadas, né,
lutando pela reforma agrária, né? Como a gente vai ver, a gente viu um pouquinho na aula passada e vai ver daqui a pouco. Na década de 90 foi quando teve mais ocupações de terra, né? Até hoje. Bom, uma outra categoria de conflito, né? Relacionado também à terra e à agricultura e às populações rurais são os conflitos socioambientais, né? Que eles envolvem populações rurais, mas geralmente também envolvem o meio ambiente. Então, o conflito por algum recurso natural, como água, florestas, né? Devido à destruição ambiental, queimadas, desmatamento, né? Então, geralmente envolve. Aqui eu trouxe uma fotinho lá de Mariana, né? Do despejamento da lama da Samarco, né? Que é um caso de mineração. Então, não houve um conflito aberto, mas houve, né? Muitos problemas causados por esse despejamento, né? E aqui eu trouxe uma fotinho do desmatamento, que também a gente sabe que prejudica muitas populações tradicionais que vivem da floresta, né? Então, os conflitos socioambientais geralmente vão envolver não só uma disputa, vamos dizer, por um recurso natural, mas também uma visão diferente sobre aqueles recursos, né? Sobre o que são, sobre inclusive essa palavrinha recursos, né? Que a gente toma como algo dado, recursos naturais. Mas só de falar em recursos já tem por trás uma visão sobre a natureza, né? A natureza, então, ela pode nos dar alguma coisa. A natureza no sentido utilitário, né? Quando para muitas populações tradicionais, principalmente as indígenas, né, mas também as quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, se vê a natureza como um ser vivo, como alguém que precisa estar bem, que para eles estarem bem, a natureza precisa estar bem, o seu meio ambiente precisa estar bem, né? Então, muitas vezes não se entende isso, né? Por exemplo, não, mas a gente vai instalar uma mineradora, né? Numa região, só que é afastado da onde as populações indígenas estão. Tá, mas e a água, né? E o rio que passa lá por perto da mineradora não vai passar depois na comunidade indígena? Não é a mesma água, né? Não é a mesma floresta? Então, os indígenas, eles não são, né? Eles convivem com a floresta, né? Eles retiram frutos, sementes, eles caçam na floresta. Então, é diferente da visão que se tem, por exemplo, de se vê uma floresta como uma fonte de madeira para se vender, né? Então, geralmente, esses conflitos socioambientais envolvem isso, né? São desencadeados por atividades de mineração, madeireiras, construção de hidrelétricas, né? Isso aconteceu muito também na época da ditadura, principalmente depois da crise de 1979, que foi a crise do petróleo, né? Quando então começou a se buscar novas fontes de energia, né, de geração de energia, e aí se optou no Brasil pelas hidrelétricas, já que, né, se tem grandes rios, né, principalmente na Amazônia, né? Então, isso prejudicou muitas populações que viviam perto desses rios, que tiveram que sair dali, foram removidas, né? E receberam uma indenização, né, muito insatisfatória, foram para regiões que não tinham solo fértil, tiveram muitas dificuldades nesse processo, né? Outro fator é a contaminação de rios, né? Como eu falei para vocês, que pode se dar tanto por mineração, como também pode se dar pela agricultura, né? Como a gente sabe, a agricultura de larga escala que utiliza agrotóxicos, ela contamina os rios, contamina os solos, contamina o ar, né? E aí acaba também prejudicando, então, populações que estão na volta, né? Estão naquele entorno, né? Conflitos por impedimento de usar a água, por exemplo, em regiões de seca, né? Então, a gente sabe que no sertão a gente tem muito isso, né? Fulaninho de tal tem um açude na terra dele, mas ele não deixa ninguém utilizar, né? Ou deixa de vez em quando, ou aquela velha história de cobrar ou de apadrinhar politicamente. Não, eu só deixo tu usar se tu votar em fulaninho de tal na próxima eleição, né? Todas essas coisas que podem criar conflitos, vão criando conflitos, né? As regiões de garimpo, né, gente? De extração de ouro, que também prejudicam o rio, prejudicam as florestas, enfim, né? Podem poluir, certo? Porque
para limpar o ouro precisa de produtos químicos que são muito poluentes, né? Então, várias atividades que vão entrando em conflito com a forma de vida das populações tradicionais, né? E acabam ocorrendo conflitos, certo? Bom, saindo um pouco dessa temática dos conflitos, né? Vamos indo então para agora as histórias dos movimentos sociais do campo, que tem um pouco a ver também com esses conflitos, né? Conflitos por terra, conflitos socioambientais, certo? Bom, a história dos movimentos sociais do campo remete ao período colonial, com as fugas de escravos e as experiências de quilombos, né? Como a gente já tinha visto algumas aulas atrás. No século XIX, bom, vamos dizer que durante toda a colonização a gente teve, foram mais os quilombos que foram, né, a gente pode considerar como um movimento social, né? Aí é no século XIX que a gente vai ter então o início de uma movimentação política mais organizada, né? E já mais livre também, né? Então na zona da Mata de Pernambuco se teve uma revolta, né, envolvendo os trabalhadores rurais contra uma lei que exigiu o registro de nascimentos e óbitos e contra a lei que determinava a elaboração de censo da população. Então, se criou um boato de que essas leis poderiam fazer com que o governo registrasse as pessoas para escravizar as pessoas, né? E aí os trabalhadores rurais se juntaram e disseram, não, a gente não quer essas leis, se revoltaram, né? E exigiram que não tivesse essa lei. Mas, enfim, depois que passou o boato, não teve mais tanta movimentação, se viu que não era um processo de escravização, era só um processo do Estado para saber contar a população, saber quantos tinham, né? Fazer o recenseamento da população. Bom, também no século XIX, se teve então as movimentações dos colonos, né, na região do café, né? Então, os fazendeiros cobravam preços altos, né, pelo café, cobravam preços altos para os colonos utilizarem as suas terras, né, e também então, fizeram então greves e motins, né, para se contrapor a essas determinações dos fazendeiros. No final do século XIX, a gente vai ter, que já na época da República, vai ter a Guerra de Canudos, né, que foi uma revolta, vamos dizer assim, foi uma comunidade, né, autônoma que se criou no sertão da Bahia, né, e aí tinha a presença de um líder, que era o Antônio Conselheiro, que era um líder carismático, né, que envolvia as pessoas, faziam sermões, propunham uma vida mais igualitária, né, uma vida comunitária em que as pessoas se ajudassem, né, e muitas pessoas se juntaram a ele e formaram o Arraial de Canudos, né, que de certa forma causou para o governo republicano da época um certo receio de que pudesse causar, enfim, uma vamos dizer, que inspirasse outros movimentos a fazerem o mesmo, né? E a não quererem compartilhar da união republicana, né? Que quisesse se separar do país, enfim. E aí teve a guerra mesmo de Canudos, que foi enviado o exército para combater essa comunidade, né? E aí resultou num massacre também, né? Muitas pessoas foram mortas, enfim. Vale a pena, tem alguns filmes sobre isso, né, gente, que dá pra vocês verem. E o outro movimento messiânico foi o movimento do Contestado, uma guerra também do Contestado que aconteceu entre Santa Catarina e Paraná entre 1912 e 1916, né? Que também contava com uma liderança carismática, que era o José Maria, né? E também se tinha essa ideia de criar uma comunidade com outros valores, né? Mais igualitária, uma vida mais justa, né? E também resultou numa represália do governo central. Bom, na década de 50, então, vão surgir as ligas camponesas, né? Como a gente já falou algumas aulas atrás. Então, formadas por pequenos agricultores, assalariados, foreiros, parceiros e arrendatários, né? A primeira liga
A Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco se criou em Pernambuco, né, como o nome já diz, e ela surgiu primeiro criando uma associação para fins de assistência, né, prestar auxílio para os agricultores, para o que eles precisassem, coisas de saúde, questões judiciais, né, mas já vinha com o intuito de defender, então, os agricultores que eram foreiros, que era, não sei se vocês sabem, o tipo de... que é aforamento, né? Que é uma forma de alugar terra, vamos dizer assim, que o agricultor recebe uma parcela de terra, um sítio, né? Onde ele pode cultivar e ele precisa pagar uma quantia anual para o dono da terra, né? Os foreiros eram esses. E aí, nessa época, na década de 50, eles estavam querendo aumentar o foro, né? Essa quantia anual que eles tinham que pagar. Os foreiros se revoltaram e os agricultores, os donos de terra, os fazendeiros, né? No caso era o dono de engenho, ameaçou então expulsar, né? Alguns foreiros de lá. E aí eles se juntaram e foram se defender. Aí conta a história que eles foram para Recife, né, para buscar apoio, e lá eles conheceram então o Francisco Julião, que era um advogado e deputado estadual na época, né, que auxiliou eles, né, que prestou o apoio necessário para a disputa, vamos dizer assim, a luta judicial, né, de disputar na justiça essas questões. Defendeu eles, né, como advogado. E aí se tornou também uma grande liderança desse movimento das ligas camponesas, né. Francisco Julião, que depois, na época da ditadura, foi perseguido, né, ele era ligado a ideais comunistas, né, então ele foi de uma época ele foi do PDT, né, também, mas foi então uma personalidade bem importante nessa época. E as ligas, elas se tornaram elas não assumiram um caráter nacional, mas elas colocaram, né, para todo o país a necessidade de reforma agrária, a necessidade de garantir os direitos dos trabalhadores rurais, né? E se sabe que teve liga tanto em Pernambuco, teve várias ligas na Paraíba e também teve ligas no Rio Grande do Norte, né? Depois eu vou acessar, tem um linkzinho aqui para mostrar para vocês. Que lá em Macau, foi lá em Macau que se criou a Liga do Rio Grande do Norte, né? E lá no caso eles trabalhavam nas salinas, né? E também trabalhavam como agricultores. Aqui, se vocês quiserem ver, ó, depois, deem uma olhadinha que conta a história, né? Tem até a carta, eu acho que é a ata, né, da Assembleia de Criação, quando se criou, né, as Ligas Camponesas no Rio Grande do Norte. Vale a pena dar uma olhadinha, certo, gente? Essa é uma história que eu considero bem interessante, né, desse momento, porque se vê como o Nordeste foi protagonista nisso, né? E não é à toa, porque também Pernambuco e Paraíba, Rio Grande do Norte também, mas acho que em menor medida, existia muita exploração do trabalho agrícola, né? E aí se vê que teve realmente uma reação por parte dos trabalhadores que começaram a se organizar devido às condições que eles estavam vivendo, né? Aqui então é o Francisco Julião, né? Esse advogado que eu falei para vocês, que é uma homenagem, né? Um memorial das ligas camponesas. Aqui a gente tem algumas fotos das ligas, pessoal com enxada, com foice, né? Acredito eu que seja no centro de Recife, por aqui já é na zona rural, aparentemente. Pessoal com flauta. Mas foi um momento bem importante, né? Para a organização dos trabalhadores rurais, que até então, como eu falei, eu acho que numa outra aula, enquanto na zona urbana os trabalhadores já vinham fazendo greves desde 1917, né? Na zona rural, o sindicalismo demorou mais tempo, mas isso não foi à toa, né? Foi devido a vamos dizer, de certa forma, ao isolamento, né? Porque a população rural vive de forma mais isolada, mas também
há uma pressão, né, há uma estratégia dos próprios senhores de engenho, dos fazendeiros, de não deixar a população se unir para reivindicar seus direitos, né? Então, demorou esse tempo, mas na década de 50 veio com tudo. E aí começaram a se realizar diversos congressos, né? Teve o primeiro congresso nacional de camponeses, encontros de trabalhadores rurais, se formaram associações, sindicatos,